Estava eu navegando pela internet, testando meu Speak English, quando me deparo com vídeos falando de mangás, recomendações, e um específico me chamou a atenção. Eu li 40 recomendações de mangás, grande erro. Eu vi esse vídeo e achei maravilhoso, a edição, o cara comentando, e pensei, poxa, eu quero fazer uma coisa parecida. Eu quero também ler os mangás e recomendar, falar, avaliar, a mesma coisa que ele fez. E depois de um mês, 2 meses, eu decidi fazer. Estou aqui fazendo. Bem, é lógico que eu não manjo muito e também é uma inspiração, não é igual o que ele fez. Eu li mais ou menos umas 30, 31, por aí, mais ou menos, eu vou botar no título. Atualizações vindas do futuro. Acontece que eu descobri da pior maneira que não dá pra ler 30 volumes e os primeiros volumes em uma semana. 30 volumes em geral. Eu li uns 13 e eu tentei ler mais, mas não dá, não dá. Só se você ler muito rápido e não prestar atenção na obra. Eu fico vendo a arte, fico vendo detalhe. O único mangá que eu consegui ler rápido, entre aspas, mesmo assim demorou um pouco, foi aquele do Uzaki Chan, um dos últimos que eu li. Acho que é o Uzaki Chan, aquele da menina e seu senpai. E daí que eu não curti tanto, que eu dei pouca estrela, foi o único que eu consegui ler tão pouco rápido, talvez seja por isso, porque eu não tava me interessando. Então, quando eu ia ler, por exemplo, o Akira, cara, a obra é muito, muito boa. Então, é muito detalhe, é muita informação. O Pluto também, a arte é muito bem feita. Então, você sente tudo, você vai lendo a obra como um todo. E dá quase 2 horas vem lendo. O volume é 300, depende das páginas, 200, então é tenso. Então, talvez eu faça no futuro o resto, porque eu não li muitos mangás que falam que é bom, né? Por exemplo, eu não li aquele do Samurai, eu esqueci o nome agora. Eu não li, eu não li o Blue Box, o Gantz, Nana, Parasite. Então tem muita obra assim. Até o Fairy Tail, eu só vi o primeiro episódio no anime por aí. E eu não lembro também. Um Dead Unlock, eu só li um capítulo, então ia ler o volume todo pra ver o que eu achava da obra. Então tem muita obra assim famosa que talvez eu queira fazer um vídeo novo. Mas esse aqui não vai dar pra fazer 30. Eu só faço 30 volumes se eu puder ler, sei lá, em um mês talvez, ou 2 semanas, três, não sei. Mas eu tentei e, meu amigo, não dá. Só se pegar obra muito ruim pra mim não conseguir querer continuar lendo, e aí eu leio um pouco rápido, talvez, ou outros piores. Obra não é obra ruim, né? É só obra que eu não curta. Enfim, então aqui é um aviso, vou continuar o vídeo, parecendo o meu aqui. Mas eu tinha que avisar que por isso que não é 30, é 15, é 13, 12, 15, 11. Mas ficou por aí. Era pra ser 30, teoricamente. Era pra ser. Agora voltando ao vídeo. De primeiros volumes do mangá. Eu li os primeiros volumes de mangás e eu vou avaliar cada primeiro volume. Como eu li praticamente em uma semana, por aí, todos os mangás e tal, por isso que eu não podia ler o mangá inteiro. Então eu decidi ler um volume e avaliar cada primeiro volume e ver qual me chamou mais atenção, qual eu achei mais da hora. E é isso. Eu espero que curte e é isso. Vamos lá. Beleza, meu objetivo aqui é ser sincero. Então eu vou ler o mangá, antes vou comentar, ler o mangá e depois eu comento minha experiência com ele. Aí eu vou ler o próximo, comento, leio o próximo, comento. Então vai ser literalmente bem, não vai ter mentira, vai ser uma ordem realmente como eu tô lendo. Seja pra pior ou pra melhor, porque pode ser que eu leia o pior como primeiro ou até o melhor como primeiro. Começando com 20 Century Boys, 20, 20 Century Boys? Century Boys. Calma aí. 20th Century Tá, Boys. isso aqui vai servir. Beleza. Tem 1h20 por aí lendo. E, cara, que obra incrivelmente boa. Essa obra dos Garotos do Século XX, eu vou falar traduzido porque o nome eu não consigo falar. Eu já tinha conhecido ela ano passado, ano retrasado. Eu nunca tinha lido, não fazia a mínima ideia de como é, mas eu sabia do que se tratava, porque eu tomei uns spoilers. Então, por isso, quando eu fui ler, eu pensei, cara, será que eu vou sentir alguma coisa? Será que o desenvolvimento vai? E, cara, eu não imaginava que era muito boa. Pelo menos esse primeiro volume, né? Eu senti que o final dele não me deu um gancho, assim, pelo menos aquele gancho de, meu Deus, e tal. Mas não é ruim, não, porque você sente vontade de ler. Pelo menos quando eu terminei o volume todo, eu senti vontade de continuar sabendo, continuar entendendo e conhecendo a história, pra saber o que vai acontecer, como vai se desenvolver. E foi muito, muito bom. Eu achei muito interessante.
Talvez seja porque eu tô muito acostumado com aqueles mangás mais clichê, ou sei lá, uma aventura, algumas coisas acontecendo. Esse tem uma pegada, um roteiro, pra quem quiser ler, é tipo um filme. Eu senti muito que eu tava vendo um filme. É muito bem feito, é muito bem escrito, como se fosse um livro. Se você vai ler um quadrinho do Sherlock Holmes, aí eles fazem como livro. Então você sente aquele roteiro em volta. Eu tava querendo evitar um pouco de spoiler, mas comentando só um pouco acerca da história, o lance do antagonista se chama Amigo, eu achei maravilhoso. Tipo, eles estarem conversando e falar, ah, o amigo, cara. E o ambiente, eu sinto que tem uns momentos que rolam, pra não dar spoiler, é um contraste no mangá. Tá acontecendo uma coisa, aí, tipo, passa pro momento, não é um contraste, mas é um momento onde mostra uma outra cena que tá acontecendo, tipo, naquele momento, e que traz aquela carga de caraca, mano, o que que tá acontecendo? Que porcaria é essa? É muito bom. É muito bom, é muito. Por isso que eu sinto que parece um filme. É como se eu estivesse vendo um filme de suspense. Isso é muito bom. Eu nunca. Na verdade, eu já senti isso com mangá, mas é raro. Não são tantos que trazem esse sentimento. As críticas que rola ali em volta, minuciosas ali, é maneiro demais. Então eu curti muito a obra, eu curti muito esse primeiro volume. Com certeza eu vou continuar lendo. Talvez eu faça vídeo ou não. Mas, meu, que primeiro volume bom. Eu vou ir pro próximo, mas se eu não estivesse fazendo vídeo, eu com certeza, com certeza ia ler o próximo e talvez o terceiro. Não, acho que não. Ia demorar. Eu vou tomar até um cafezinho, aí eu vou ler agora o próximo. Mas, pô, a obra é muito boa. Com certeza recomendaria pra qualquer um. E se eu fosse avaliar, né, de 0 a 10, diria assim: o 5 pra mim é ruim. Se eu botar qualquer um pra 5, cair pra 5 é ruim. Então 6 pra frente é bom. 6 seria bom, 7 é muito bom assim, e 8 é ótimo. Então 9 e 10 já é espetacular. E essa obra eu diria que é um 8,5 por aí. Com certeza eu releria, pelo menos o primeiro volume. E eu falo obra, mas é o primeiro volume, lógico. Esse primeiro volume eu dou um 8,5 porque eu releria ele muito fácil. Senti que tava vendo um filme e acho ele muito bem feito, muito completo. Ele, no sentido de, ele te apresenta o mundo, ele te apresenta, vale a pena. Vale muito a pena. 8,5, beleza, eu acho que ficou bom falando dessa obra. Agora vamos pro próximo. Kimi no Koto ga Dai Dai. Ah, não, essa obra. Eu vou ter essa obra aqui um pouco de meme comigo mesmo, mas eu tenho certeza que eu não vou curtir tanto, porque não é um estilo que eu gosto. Mas espero que seja engraçado, algo assim. E vamos ver no que dá. Eu sei que é o famoso o anime das 100 namoradas. Eu comecei a ler por causa da. Teve um youtuber, uma Carol Baldi, que ela comentou isso uma vez, tava vendo vídeos aleatórios assim, eu vi dela. E aí eu falei, cara, eu vou ver essa obra aí e vamos ver no que dá. Meu Deus. Ai, Harem. Beleza, eu vou tomar um café e aí eu pego ela pra ler e vamos ver no que dá. Que loucura. Esse mangá, ele me surpreendeu. Primeiramente, a primeira imagem dele, primeira, segunda, a capa é muito colorida e é muito bem desenhada. Quando eu vi por um momento, eu pensei, caraca, isso daqui é assim o mangá? E aí eu fiquei até empolgado assim pra ler, só por causa da arte. Eu achei a capa ali colorida, nossa, muito linda. Mas aí logo depois você vê que não é, aquilo ali é mais uma edição mesmo de apresentação. Então depois fica meio comum assim. Aí é bonita, mas não é tão bem feita comparada à primeira ali. Beleza, então. O que falar desse mangá? Assim, não é surpreendente, né? Eu imaginava, já que era o bagulho do Diário e tudo mais. Mas eu amei o começo. O começo simplesmente foi maravilhoso. A comédia do mangá em si é muito bom. O lance daquele deus aparecendo e falando com ele, que aparece a cara toda, toda bizarra. É maravilhoso. De fato, ali no começo eu gargalhei. Então, no começo do mangá, pra mim ele subiu muito a nota pela onde estava indo. Mas o problema é o Aren, né? Eu não curto muito essa pegada. Então, além desse deus, a comédia dele é muito boa em outras cenas. Por exemplo, o exagero do personagem. Até quando fala, quantas vezes você se declarou? Qual foi a primeira vez? Você declarou 100 vezes, foi rejeitado. Aí o protagonista fala, 8 meses, quando eu tinha 8 meses. Esse tipo de humor me quebra, esse humor idiota, assim, eu acho muito bom. Então isso no mangá eu achei muito perfeito, assim. Até na quebra da quarta parede, pelo menos eu senti, teve alguns eram exagero, mas uns era um momento muito, muito bom, que me fez dar uma risada boa. Então isso eu admito que, pô, o cara fez bem. O problema tá que esse lance do Aren aí logo depois, mas tem umas piadas em volta disso que é muito boa. Por exemplo, quando ele fala, ah não.
Cada um, cada pessoa tem a sorte que vai ser definida. Então, por você ter 100 garotas, aquela que você recusar, ela vai de F. Que isso, cara? Então o mangá ele não é horrível e tal. As piadas é boa, é muito divertido nesse sentido. Mas esse lance dele ficar com mais de uma, toda essa parada, tem partes que são muito engraçadas envolvendo isso. Porque o próprio mangá eu sinto que ele se zoa ali, então é maneiro. Mas outras fica meio séria, fica aquele bagulho de romance, coisa de tua, eu não curto não. A minha pegada, não acho legal não. Ainda mais que vai ser assim, garotas. Porra, que isso, cara? Que isso? Então, assim, eu rio, eu me divirto, assim, porque é engraçado, até pro extrapolar. Porém, a pegada, assim, como eu me importo, acabo me importando com os personagens e tal, então essa pegada não é uma coisa que eu sou muito fã. Por isso que eu digo, tipo assim, como eu falei, a nota, ele não fica uma nota, nossa, é bom, eu recomendaria. Mas é um mangá que eu me diverti. O primeiro volume eu realmente me diverti, eu achei engraçado. E ele apresentou ali. O personagem, ele é exagerado. E eles também têm inteligência ali. Tipo, ele não é não, isso daqui que você tá falando, não, não, ele não é todo bobinho, ele entende as coisas assim. Achei isso legal, achei bem, vamos dizer assim, não é um clichêzinho. Porém, como eu falei, não é uma pegada que eu gosto. Se a pessoa curte, eu respeito e tal, mas eu não compraria e não continuaria lendo o volume 2 3 4 5 6 não, não. Prefiro ficar. Foi um aqui, conheci, vai ficar por aqui mesmo. Pronto, consegui falar assim do mangá, elogiar, mesmo não curtindo tanto. E não é que eu não curto muito Aren, não curto esse negócio, mas eu curto, é complicado, eu curto alguns animes que realmente tem isso. Por exemplo, aquele mangá das quíntuplas. Eu curti até o começo, eu curti o desenrolar assim das coisas, porque não era todas que eram caidinhas por ele, não tinha essa coisa, teve um desenvolvimento que eu achei legal. Só que no final eu fiquei tão decepcionado com o final da obra, até porque não é nem o personagem escolher uma personagem específica, mas é mais com como tudo foi desenvolvido, cada personagem foi desenvolvida. Então, o bagulho em Aren que eu não curto é as personagens femininas, às vezes, não são desenvolvidas depois. É tipo, o protagonista seleciona uma, aí passa anos e anos e as outras continuam amando ele. É um bagulho que eu acho bem zoado, porque o japonês tem essa coisa que acaba puxando só pro protagonista, eu não curto muito, porque eu curto todos os personagens da obra. Então, por isso que Aren, pra mim, não sou muito fã. É um mangá legal, daria um 6,5, 6,6. Achei interessante, pelo menos aquele dali. E um dos pontos que eu achei bem da hora no mangá foi não ter muito eti. Só uma cena específica, uma ou duas, e a capa. A capa do. Quando você vai passando o volume, o capítulo, a capa do capítulo em específico, tem uma ou duas que aí puxa eti ali, que eu fiquei, pra quê e tal. Mas tirando isso, não teve muito, não teve, eu acho que nenhum quase. Então, como eu falei, só uma cena no mangá específico e não foi muito forte nem nada, não. Talvez foi só pra chamar atenção e vender mais. Mas foi bem. Isso me alegrou. Senão eu teria caído pra 5. Então eu dou um 6 ali. Não me arrependi, li, curti, interessei. Achei, assim, achei. Puxei o carioquês. Mas foi legal. Então não foi um momento horrível. Não foi uma obra que eu odiei. Então 6,6. Agora eu vou descansar e depois eu vou pra próxima. A terceira obra que eu nem lembro qual é. Beleza, o terceiro mangá é o Hattori and Furuta Extraordinary Ordinary Life. Meu inglês é meio, né? Mas é isso aí. Esse aqui eu tô com expectativa, tem cara de ser um romance muito bom. Beleza, primeiro volume, vamos lá. Beleza, terminei Hattori e Furuta. Caraca, esse mangá não era nada do que eu esperava. Eu fiquei muito feliz por não ver nada dele. Eu fiquei sabendo de um canal uma vez que leu esse mangá. E eu pensei, vou buscar pra ler e conhecer também. E caramba, que mangá bom. Não tem nem como falar muito dele sem dar spoiler, então não tem como falar praticamente nada. Porque eu não quero tirar da pessoa, se alguém um dia assistir esse vídeo, querer ler esse mangá, eu não quero tirar a oportunidade dela de conhecer essa história como eu conheci. Eu diria que, basicamente, é um garoto, né? Que ele vê a vida meio entediante, eu diria. De modo com um olhar meio chato para as coisas. Um momento excêntrico e ele conhece uma menina que acaba mostrando pra ele um lado da vida assim e deixando mais divertida. Caraca, mas que mangá bom, que mangá bom. Eu achei o mangá divertido, eu curti muito a vibe dele, curti muito. Como ele começa, eu achei que ele ia pra um lado, mas não foi. Eu achei isso muito legal, até porque, como eu gosto desse lance excêntrico, essa pegada diferente, assim, é maneiro, né? Porque a gente tá acostumado muitas vezes com. Seja com alguém, sei lá, indo pra outro mundo, né? Um clichê dos mangás, que é o Isekai,
Ou um romance, que é o que eu pensei, um romance meio clichê também, eu pensei que ia vir pra um lado assim. E quando vem uma história dessa, desse tipo, eu achei muito diferente, muito legal, muito divertido. Você não fica, não sabe o que esperar. Os momentos assim, que você fica, caraca, velho, o que que vai acontecer aqui? Pelo menos eu fiquei. Mas não posso falar muito pra não dar spoiler, né? Mas assim, a nota pra ele é, eu diria, eu acho que um 7,5 talvez, pro primeiro volume. 7,5 por aí, porque eu gostei muito, então 7 pra cima. Só que eu não sei se eu leria de novo, pela vibe, assim. Então, por isso que eu fico com um 7. E eu curti bastante. Eu acho que 7 ali é uma vibe, tipo, acho que 8 pra 9 seria um Death Note. Então, abaixo disso. 8 pra 9 seria Death Note, essas obras, mas assim, 7 seria aquelas obras divertidas que você curte e que talvez você lê, talvez não lê, então é nessa pegada. Por isso que eu, um 7. Não tem muito o que comentar sobre a vibe. O que eu diria pra terminar sobre a minha experiência lendo o mangá, só pra acrescentar uma coisinha antes de terminar, é que o começo eu senti muito uma vibe daquele filme, um conto de uma nova história. É um filme que o protagonista é o Adam Sandler, só que não é de comédia, é uma pegada de você conta, ele contava uma história e aquela história acabava acontecendo na vida real. É tipo uma pegada assim. Eu lembro quando eu vi na infância, eu achava muito mágico. E aí o começo eu senti muito essa vibe lendo o mangá. Mas depois ele vai pra uma vibe bem um pouco diferente. Eu senti uma parada meio Dandan, talvez. Dandan, acho que é Dandan o nome. Acho que é isso. Enfim. Não pode dar uma spoiler, né? Até porque comentar assim acaba dando, mas com certeza um 7,5 por aí. Muito bom. Recomendaria pra todo mundo que quer uma coisa diferente. É um mangá muito diferente. E tenho certeza que vai ser favorito de muita gente, porque a vibe dele é muito única. É tipo Dandan. O Dandan. Eu acho que ele também tem essa vibe. É isso o nome, né? Nem... Talvez esteja errando o nome do... Enfim. Muito bom. Curti. Muito da hora, legal. Agora vamos pro próximo. Agora não, né? Vou dar uma descansada, depois eu vou pro próximo. Curti esse mangá. Beleza, quarto mangá. Aijin Demiuman. Esse aqui eu tenho noção que é bom. Pelo menos falam que é bom. Vamos lá. Cara, que mangá bom. Confesso que quando eu comecei, eu não me empolguei tanto. Mas quando eu fui lendo e no final do mangá, ele deixando um gancho pra o que que vai acontecer? O que que pode mais acontecer? Como vai se desenrolar? Pô, é muito bom. Eu curti a vibe, o desenrolar e como foi pra frente, assim, eu curti muito. Então eu diria que eu curti mais o desenvolvimento do que muito a proposta. Até porque eu fiquei comparando, inevitavelmente, ao que eu já li todo. Todo não. Eu não cheguei a terminar, mas eu já li Tokyo Ghoul. Então eu já fiquei com aquele Tokyo Ghoul na cabeça ali, porque é muito parecido. É muito semelhante. Não é a mesma coisa, a vibe não é a mesma, só que a proposta é muito semelhante, né? Mas todo o desenvolvimento de tudo é muito diferente de Tokyo Ghoul. Pelo menos eu achei muito diferente. O lance dos seres humanos odiar esses Aijins e outras coisas que vão aparecendo no primeiro volume, tipo da onde veio, questionamentos assim, dá essa instigação de você continuar lendo. É por isso que eu falei, é semelhante um pouco a Tokyo Ghoul nesse sentido. Só que eu acho Tokyo Ghoul bem mais pesado até. Não que esse mangá não seja pesado. Ele tem umas coisas assim que você fica, caraca, pra meio assim. Mas eu não achei ele tão comparado a outros, não. O Tokyo Ghoul trata. Quando ele trata do tema lá, meio que. É pra não dar spoiler, né? De quem não leu nenhum dos dois. Mas quando ele trata daquele tema, eu sinto que tem umas paradas que acontecem muito, não só visualmente pesada, mas até psicologicamente, com vários personagens. Esse em específico, eu senti que não é tão aprofundado assim, mas também é bem feito. É muito bem feito, eu achei muito bem feito. Eu só não achei, é só comparando mesmo ao Tokyo Ghoul e tal. O mangá é instigante, é bom. Eu com certeza leria ele e continuaria. Eu sei que eu acho que são 23 volumes, 24, 21, 20, não sei lá, por aí. É bastante volume. Então eu leria. Eu acredito que deve responder tudo, até porque terminou e tal. E eu lembro que falaram bem, não sei do final, mas do mangá, do desenvolvimento de tudo. Pelo menos eu lembro que tinha uma época que falavam bem desse mangá. Graças a Deus não lembrei de nada porque eu gostei, porque como eu não sabia a proposta tanto, não sabia como se desenvolver. O amigo dele, nossa, aquele amigo dele é muito gente boa. E é por isso que também lembrou de Tokyo Ghoul. Eu já fiquei pensando que o. Eu já fiquei pensando várias coisas horríveis comparando com outra que podia acontecer mais na frente. Mas pelo menos até o final do volume um não aconteceu o que eu imaginei, né? E muito bom, muito bom. Mais um que eu recomendaria também. Esse aqui eu recomendaria, acho que pra qualquer um, pelo menos conhecer assim, eu falaria, interessante. É igual o Tokyo Ghoul lá, eu recomendaria esses dois assim, muito bom. O Aijin ele. E pra esse Aijin eu dou acho que um 7,9 ou 8. Tô na dúvida agora. Acho que um 7,9, 7,9.
Esse primeiro volume, eu não sei, eu tô na dúvida. 7,9. Eu acho que eu não vou dar um 8 não, 8 não. 7,9. 8 eu dou na hora que é. Nossa, esse primeiro volume é incrivelmente muito bom. Eu achei esse muito bom, mas gigantesco assim eu não senti isso. Então por isso. Vou ficar no 7,9 ali. Esse áudio tá hoje vai ficar meio ruim comparado aos outros, mas eu esqueci de comentar uma parada que é importante, até que Tokyo Ghoul ele tá mais pesado, mas o Aijin eu senti que a vibe dele, pelo menos no primeiro mangá, tem uns seres ali que apareceram, né? Tipo uns poderes que tem, que traz uma vibe que pra mim dá uma fisgada, um flash com horror. Até porque, como isso aconteceu, o que que isso significa, esse tipo de ser e tal. Mas eu não acho que o mangá deve ir muito nessa vibe, não sei. Mas eu achei muito isso. E foi interessante. Aí eu fiquei, caraca. Mas não acho que o horror no sentido de. Um horror que eu falo é aquele terrorzinho meio misterioso. Pra não pensar um horror e imaginar uma coisa tão pesada. Foi isso. Se o áudio estiver ruim, é porque tive que mandar, senão eu esqueci que é relevante até. Agora eu vou comer um pouco e já vou pegar pra ler o próximo. Que, cara, esse eu tô empolgado, porque esse eu queria ler há muito tempo atrás. E não. Eu cheguei a ler, eu acho que é um capítulo dele, alguma coisa assim que eu tinha visto. Só que eu não cheguei a ler o volume todo, o primeiro volume. Então eu vou ler agora, que é o famoso Soul Eater. Eu não vou ler. Eu vou ler o primeiro volume dele, mas eu quero. Eu não vou poder ler ele todo, porque eu quero ler primeiro Fire Force. Porque falam que ele vem primeiro na história. Então eu queria conhecer o Fire Force primeiro. No sentido que eu já li o Fire Force. Então por isso que eu também não vou colocar aqui. Eu vou colocar o Soul Eater. Porque o Fire Force eu já li o primeiro volume, o segundo por aí. E eu já não vai ser tão surpreendente. Até porque não vai ter a mesma vibe de um mangá novo. Porque eu vou ter conhecido bastante coisa. Então eu vou ler, tomar um café, ler Soul Eater e vendo o que dá. Mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E por isso que eu tô empolgado. Então eu vou tomar café e ler ele logo. A estética desse anime é linda. Pô, eu curti, terminei aqui agora. E a estética dele é bem única. Essa bagulho da lua ficar sorrindo. Eu acho que o sol também, parece que é o sol. Tem mais momentos assim que tá sorrindo que nem um louco, assim. É muito bom. Eu, no começo, eu fiquei meio. Nossa, que bizarro, assim. Porque eu não tinha lido há um tempão atrás. Então eu não lembrava como é que era, né? O que passava. Ficava vendo cada capítulo virando e continuava vendo aquela lua, aquela estética, assim. É muito doido. Eu achei isso muito único. Me lembrou a época que eu joguei um jogo chamado. Agora eu não lembro. Mas também tinha uma estética bem assim. Lendo Soul Eater, eu fiquei lembrando que em Fire Force, a Tamaki teve muita polêmica na época em volta dela. Lembro nos primeiros episódios, quando aconteceu, quando ela apareceu. E no Soul Eater tem muito mais que o Fire Force. Porque no Fire Force é muito piada, e isso é até colocado na obra, né? Por que que isso acontece com ela? Tem toda uma lógica. E é muito. E é um momento que são tão exagerados no Fire Force que é engraçado. Só que no Soul Eater é muito. E não é exagero. Tipo assim, é pra ser engraçado, mas é um bagulho que fica meio que comum, parece. Pelo menos no primeiro volume, é sem parar. Meu Deus, isso me incomodou um pouco porque eu não curto tanto. Mas eu não vou ficar, nossa, é a pior coisa. Não, não, é cultura também do Japão, né? Eu não vou ficar dizendo que é certo, que é errado. É coisa como eles escrevem na história. Brasileiro, Estados Unidos, cada um tem umas histórias que eu também vejo problemas em cada região. Mas então não tô julgando nada do Japão, só tô dizendo que no meu gosto eu fico um pouco desconfortável, porque eu não curto. Mas teve um momento assim que foi engraçado, porque foi um bagulho muito do nada. E não é um bagulho bem, vamos dizer assim, exagerado pra gente ver. É, foi mais pra ser piada e tal. Eu não curto muito, não acho assim tão assim. Mas não é algo que estragou a obra, não. Quando eu digo estragou, parece que, ah, não, isso foi estragado. Não, não, minha opinião no caso. Estragou no sentido de me prejudicar dentro da obra. No caso, não me prejudicou, não. Eu continuei curtindo. Teve um momento, acho que só teve um, assim, que eu não curto quando exagera muito, porque como eu não gosto, acaba que prejudica. Mas em geral, assim, é da hora. Achei legal, a estética é muito maneiro. O Kid, o personagem, todo lunático com essa parada de tudo ficar simétrico. Pô, é muito bom. Eu achei muito engraçado quando ele larga ela lá e vai. Também tem uma outra piada que é muito boa. É quando a tumba, o cara tá utilizando lá o poder, aí a menina, aí aparece, aparece uma mulher usando uma magia lá, ela aí tá falando. Aí tem uma hora que a múmia pega ela, aí ela fala: Meu Deus, me pegou. Meu Deus, estou sendo levada. Meu Deus, vou ser devorada. Aí ela vai ser devorada.
Eu achei muito bom, cara. Muito bom esse diálogo. Ela falando devagarzinho as coisas enquanto a múmia foi pegando. Eu achei tão idiota e tão engraçado. E no final escreve no livro: magia para ignorantes, para idiotas. É muito bom. Em geral, realmente, eu vejo que Soul Eater tem uma grande importância. Eu sei que ele tem uma grande relevância, influenciou muita coisa no futuro. E a estética dele realmente é muito. Não, até hoje em dia, pelo menos eu sinto quando você vê assim, não é uma coisa que você vê normalmente. É uma coisa muito original, eu vi assim, pelo menos ao meu ver. E achei muito da hora. Gostei muito nesse sentido. Curti muito a obra no sentido de o primeiro volume tá apresentando as coisas pra gente e ser um negócio bem, como é que eu diria? Enigmático, talvez? Não sei. É esse lance de, tipo assim, tem Shinigami. Eles estão pegando as almas pra pegar essa, transformar em foice, a levar pro cara. Mas, tipo, é muito mistério. Quem é o cara? O que que é isso? Ele é a própria morte? O que que seria ele? E aí o Kid também é filho dele? Como é que funcionou isso? Então, tem essas perguntas e eu curti, porque dá vontade de continuar lendo pra entender. Então, em geral, eu curti Soul Eater. Eu curti, assim, a obra. Ali, o primeiro volume achei legal, até pra apresentação. Pra época, tenho certeza que bombou muito. E por isso que tem essa pegada, igual o da Tamaki, que rolou lá, e tem bastante nesse, porque é coisa da época, geralmente muitos mangás tinham, né? É igual Dragon Ball acontece bastante também. Não tanto quanto aqui eu diria, mas acontece. E eu sei que é da cultura e tal. É meu gosto, né? Realmente eu não curto muito isso. Não, e às vezes me deixa meio desconfortável com relação a, tipo, pô, eu quero seriedade na obra, eu quero continuar, eu quero ver uma cena de luta, nem que seja um golpe e tal. Então por isso que me incomoda, um pouco assim. Mas cada um com seu gosto. E a obra, assim, eu daria um 7,5, talvez, por ali. É pro primeiro volume. Não pra obra como um todo, né? Pro primeiro volume daria um 7,5, por isso. É mais por causa que tem muitas essas cenas. Tudo é muito bom, eu diria, tudo, mas por ter muitas essas cenas, assim, de maneira exacerbada, aí dá uma descida. Mas, assim, é minha opinião, lógico. E, por exemplo, Death Note também tem cenas assim, com a outra menina. Eu sei que acho que no mangá tem até capa, assim, que eu ouvi isso. Porém, eu conheço Death Note por o anime. E no anime tem menos. Então, pelo menos nem lembro de ter tanto. Eu acho, né? E também é memória de infância. Então, talvez Death Note cairia pra aí também. Eu falo que é 8 porque eu curto muito a obra. Mas é minha lembrança. É minha opinião. Então, sou Iter 7,5. E é boa coisa, quer dizer que é bom. É que 8 seria muito bom, é incrível. E é porque é o primeiro volume. Então. Mas eu sei que geral fala muito bem. E realmente é muito bom o mangá. Beleza? Agora eu vou ter que ir pro próximo. Antes de ir pro próximo, eu esqueci de comentar, curti muitas referências com o Jack e com o Frankenstein também. Achei legal as referências. Enfim, 7,5, Soul Eater é bom, bom. É bom, recomendo. Beleza, depois de ler um mangá de um louco, um mangá de um mundo doido, um mangá onde a lua e o sol sorri feito doido. Vamos pro mangá mais pé no chão, eu acho, né? Que é o Bakuman. Bakuman, não faço ideia. Eu tenho uma noção de que envolve alguém escrever um mangá. É basicamente, acho que é a única coisa que eu sei. Beleza, terminei. Olha, quando eu tava ordenando os mangás, vendo a lista, eu nunca imaginaria que Bakuman ia ser tão. Eu ia gostar tanto. Eu nunca imaginei. Dos 6 mangás que eu li até agora com ele, o que eu tinha gostado antes foi o Os Garotos do Século XX. E então agora com Bakuman, é o Bakuman. Eu não sei se é o momento que eu tô lendo, talvez no futuro eu prefira outros, mas esse primeiro volume do Bakuman eu achei, pô, incrível. 9,5 fácil, eu dou pra ele 9,5, quase 10. Talvez 10. Eu não sei, talvez tenha uns melhores por causa do meu gosto. Então, um 9,4. Baixei umzinho ali. 9,4 porque Bakuman é incrível. O primeiro volume eu comecei já gostando da vibe. Eu curti, eu pensei por um momento que seria um Slice of Life, só que eu comecei a ver que não, pelo menos os outros que eu já li, não tem a mesma, meio que premissa, assim. O único anime que tinha uma premissa assim foi um recente que eu vi que era de uma menina que faz. Eu não lembro o nome. É tipo um teatro, só que eu não sei, é um específico do Japão. E Bakuman é incrível. Meu Deus. Pra quem nunca leu, Bakuman, ele fala muito a respeito de sonhos, da vida, até da própria sociedade. Eu sinto muito, muito, pelo menos nesse primeiro volume, a crítica que eles fazem com respeito a engrenagens que alguns se tornam estudando e fazendo as coisas para no fim fazer coisas que não gostam e então em ciclos repetitivos. Claro que isso é a minha visão do primeiro volume. Bakuman, eu falei, tipo, de todos os mangás que eu li, eu falei que eu recomendo pra alguém, mas o Bakuman,
Eu acho que eu obrigo a pessoa a ler. Se a pessoa gosta de mangá, eu pergunto, você leu já Bakuman? Aí a pessoa fala, não. Eu falo, mano, lê Bakuman, lê Bakuman. Tem que ler Bakuman. É muito bom, muito bom. Então, talvez a pessoa não queira terminar o primeiro volume, mas pelo menos alguns capítulos. Mas, pô, o primeiro volume é muito bom. É muito bom. Eu curti muito que eu sinto, ele não é pesado. Um que eu li, eu não vou citar, né, qual, mas teve um que eu li que o primeiro volume, ele me. Teve uma hora que eu falei, fiquei, tipo assim, não perdido, mas não sei dizer a resposta, a resposta certa, assim, mas eu acho que foi a maneira que ele foi escrito. Como ele não foi escrito continuamente no volume, então acabou que eu fiquei meio assim. Agora, nesse Bakuman, não. Eu sinto cada capítulo dele que rola, cada um que passa, pô, é muito. É como uma água, flui muito bem. É maravilhoso. Eu falei que o de Garoto do Século XX foi tão bem escrito que parece um roteiro de um filme, de um livro. Bakuman eu diria que é tipo isso também. O roteiro dele, eu sinto que flui muito bem. E quando você termina o primeiro volume, você sente vontade de continuar. Nossa, o que que vai acontecer agora? Pô, terminou naquela parte que você quer continuar vendo. Maravilhoso. 9,4. E o que eu sinto no Bakuman, e com certeza, do porque o primeiro volume me impactou tanto, é essa crítica que eles fazem. Esse lance de correr atrás de um sonho. E que às vezes tem uma segunda opção só pra caso aquilo dê ruim. E ele citando várias coisas, sem contar o mundo dos mangás. Ele citando várias. Nossa, muito bom, muito bom. Eu me diverti muito lendo. Eu realmente teve hora que eu nem vi o tempo passar. Todos os volumes, eu sinto que esse aqui foi o que eu mais fiquei imersivo lendo. Só pra finalizar, então agora eu vou pro próximo, 9,4 pro Bakuman. Toda vez que eu falo Bakuman, eu lembro do Byakuran, do Katekyo Richimura Reborn lá. Nossa, muito bom. O mangá 7 é o famoso Sakamoto Days. Esse aqui é inevitável, eu já tomei uns spoilers, até porque é famosão. Mas eu vou começar a ler aqui e ver o que eu acho. Mas com certeza é bom, porque eu curto muito Spy Family e eu acho, pelo que dizem, tem a mesma vibe, tranquila e tal. Ao mesmo tempo que fica sério às vezes. Vamos lá e vamos ver o que dá. Terminei Sakamoto Days e é o que eu esperava. Uma vibe Spy Family, uma vibe tranquila, divertida, engraçada, bem, muito bom, muito engraçado o mangá. Todos assim, sem muito o que falar. Eu já. Não é surpreendente pra mim, eu esperava realmente a mesma vibe, essa vibe. Eu gargalhei muito nas piadas, até relacionado ao peso dele. Quando ele volta, ele fica magro e volta. Maravilhoso. Tem outras piadas assim muito boas. Então, eu achei o humor dele, igual o Spy Family, no ponto certo. Muito criativo e muito bom. Até quando se exagera nas coisas, eu achei muito bom, muito bom. Não tem muito o que dizer. Eu diria uns 7,5. 7,5 não, acho que 8, 8. Porque o Spy Family, mesma vibe. Eu dou um 8 assim de. É um mangá que eu leio, releio, curto, me divirto. Então, 8 ponto ali, 8. 8,8 não, falei errado, 8. Bom, 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 bom. Muito bom. Vou pro próximo agora. Beleza, vamos do oitavo mangá, Tower of Dungeon. Eu acho que deve ser alguma coisa de Dungeon. Vamos ver. Tower of Dungeon passa uma vibe muito Berserk por mim. A diferença é que a arte de Berserk é muito detalhista, colorida em algumas partes. Não é bem colorido, né? Mas traz aquela vibe bem dark nesse sentido. Essa é mais simplista, mas ao mesmo tempo ela é muito bonita, porque ela não faz o cenário em volta. E aí eu gosto muito como é bem feito, quando é bem feito, fica muito bonito. Eu curti, achei diferente, porque eu não costumo ver esse tipo de arte. E da hora, da hora. Acho que passa uma vibe boa, até porque a história tá contando pra nós sobre esse mundo. Ele já começa, não é nem muito spoiler, começa já, né, eu acho que não dá pra considerar spoiler. O comecinho já é o rei sendo tomado por um bicho, aí a princesa também sendo pega, aí fala que o pai dela já tá morto e é bem excêntrico, bem esquisito assim a forma que as coisas acontecem. Aqueles monstros estilo Dark Souls, Berserk, aqueles bichos que você nem sabe explicar, nojento, horrível, às vezes incrível, sabe? Aquele misto de emoção assim que o monstro passa. Então é bem nessa vibe. É claro que Berserk é mais grotesco, né? Que Dark Souls, essas coisas. Então esse pelo menos esse primeiro volume passa uma vibe disso. E muita coisa diferente, né? Excêntrica nesse sentido. E aí parece que o mundo é meio dark nesse sentido bastante. Mangá único, eu diria. Bom, bom.
diferente assim. Então um 7,5 ali. Gostei do primeiro volume. Não sei se é muito a minha vibe, porque, como eu disse, traz essa vibe mais dark. E eu não sou muito fã de Berserk, essas coisas não. O primeiro volume, o que ele me apresenta, ele traz essa ideia pra mim que pode caminhar por isso. Por isso que não me traz muita simpatia. Não porque a história é ruim, é mais porque eu prefiro paz e amor, coisas boas, final felizinho. Quando eu leio um Berserk da vida, pô, me trouxe trauma aquele bagulho. 7,5, da hora, legal. Quem gosta de Berserk, essas coisas assim, eu recomendo com certeza. Pelo menos a vibe ali do primeiro volume é essa. Próximo mangá, Twin Stars Exorcist. Acho que é assim que se fala, Twin Stars Exorcist. Esse aqui, eu lembro de anos e anos atrás eu ter já ouvido falar nele. E envolve romance, algo assim. É a única coisa que eu sei. Não sei nada da história, do poder, de como esse bagulho vai ir. Eu sei que eu acho que o romance desenvolve. Enfim, vamos lá, primeiro volume. Twins Star, ou melhor, Estrelas Gêmeas em português, é um mangá que traz muito aquela vibe, acho que da época que ele lançou mesmo, provavelmente, 2012, 2011. É aquela época que aquelas piadinhas, vendo a menina, sei lá, trocando de roupa, alguma coisa, aí bate na cara dele. É uma vibe muito clichê, que traz muito, pelo menos na época que eu vi, né? Quando eu tinha acho que uns 15, 14, 13. Eu não lembro, eu não faço ideia qual foi a época. Eu sei que tinha uma época que tinha muito anime assim, lançava direto anime assim. Hoje em dia ainda deve ter, mas eu lembro que nessa época era direto a mesma piada. E eu nunca achei tão engraçado algo assim, nunca me divertiu. Mas eu curto alguns nessa vibe. Mas esse em específico, sei lá, não me deu muita vontade de ver, não. Talvez é porque eu vi tantos, então eu não me empolguei tanto lendo assim. Mas achei legal. Assim, não é ruim. Até porque pra época deveria, se fosse o meu antigamente, com certeza eu leria. Mas no momento assim, eu não, né, não tá na minha vibe. Por isso que eu dou um 6 por aí. É um mangá que não é ruim, mas eu não leria no momento. Então, um 6. Primeiro volume foi isso. E não achei. Eu tô pensando assim, pra comparar algum da época, mas não sei, não sei. É isso. 6 é no sentido que foi legal. Não leria de novo, talvez. Não deu vontade de continuar. Eu vi. Décimo mangá é outro famoso. Caraca, eu não li muitos famosos. Esse aqui é o Akira. E eu acho que ele tem uma pegada Cowboy Bebop, talvez, do anime. Ou talvez não. Não faço a mínima ideia. Vamos ver. Vou começar. Enquanto eu li Akira, eu achei o mangá dele no começo muito lento. Eu lembro que eu tava na página, acho que 130, 120. E eu fiquei, caraca, mano. Caraca, o negócio não tá indo. O negócio não tá indo, não. Aí quando eu cheguei na 100, acho que foi 63. Aí eu vi uma imagem, rola uma parada no momento que eu fiquei, caraca, o que vai acontecer? Aí fui curioso. Mas o começo dele é bem lentinho. Só que aí também é lento. 200 ainda é lento. Quando eu digo que quando fica rápido, quando vem a bomba assim, um bagulho que eu fiquei empolgado lendo, foi lá pro 280, 270 por aí. Aí o negócio fica bem rápido assim acontecendo. Pelo menos foi meu ver, né? Eu já vi a gente falando que Akira é uma referência culturalmente em várias áreas assim, mas eu nunca imaginei o que seria. Eu lembro que comentavam até sobre o Stranger Things, falavam que tinha referência, e realmente. Tem o quando você lê Akira, você, se você lembrar assim, tiver tiver uma lembrancinha, alguns detalhes assim de alguns filmes, algumas séries, você vê que é muita referência a Akira. Ele parece que originou bastante coisa. E então é muito da hora. Isso foi da hora de ver. Eu então culturalmente divertido por isso. Quando você tem essa bagagem, eu acho que você acaba apreciando mais o quadrinho, mangá. Eu ia falar quadrinho, porque de certa forma é um quadrinho japonês, né? Mangá. Ou não, sei lá. Enfim, você acaba apreciando mais o mangá, mas eu falei quadrinho porque eu não sabia, mas ele tem uma versão ocidental, eu achei isso interessante, dá funcionalmente. Ele é tão bom mangá que pegaram e deixaram o modo ocidental de ler, da esquerda pra direita. Mas eu ainda prefiro o mangá, né, da direita pra esquerda. Muito bom, muito bom. Curti. Não, quer dizer, não muito bom. Assim, eu curti, mas por ele demorar muito pra engatar esse primeiro volume, eu dou um 7. Ia ser 6, só que o final foi muito bom. Eu curti, pelo menos, ao meu ver, eu gosto. Então, 7. 7 cravado, com certeza. E divertido. Gostei de ler. 11º, Uzaki-chan wa Sobitai.
Eu acho que esse daqui é daquela menina, eu acho que eu já vi edit de anime que envolve ela, zoando uma parada. Beleza, vou pegar pra ler. Eu já tô sentindo que isso daqui vai ser na pegada das 100 namoradas. Meu Deus. Eu aguento, eu aguento. Eu prefiro romance em vez de harém, mas esse mangá, esse primeiro volume aqui, eu achei pior do que as das 100 namoradas. Porque no das 100 namoradas, eu ainda dei gargalhadas de umas paradas que rolava. Esse aqui, eu, sei lá, as piadas não me pegaram, essas coisas. Então, primeiro volume, eu acho que um 5,5 assim. Eu achei meio ruinzinho porque eu não curti, não é do meu gosto. Beleza, 12º é o Pluto. Esse aqui eu já vi também, pessoal falando bem, Pluto. A capa dele, não sei por que me lembra Astro Boy. Então vamos ver no que dá. Parece da hora. Eu falei que o mangá lembrava Astro Boy. E eu acho que eu sabia de alguma coisa inconscientemente. Que realmente é meio semelhante. Só o lance de envolver robôs, assim. História muito boa, cara. Nossa, muito boa. Eu achei esse volume, nossa, incrível. Eu começo ao fim, eu fui lendo, lendo, lendo. E esse aqui de todos, acho que foi o que mais me pegou. De primeiro volume, assim, de ler a história toda. O Pluto é 10. 10, 10, 10. 10 de 10, não tem como não. Muito bom, pelo menos eu gostei muito. A vibe dele. E ele não ficar pesado, né? Que uma das obras, como eu falo, eu não curto muito quando fica muito pesado. Mas Pluto, ele é muito leve. Não muito leve, na verdade. Ele não é leve, é que é difícil, né? Ele não é pesado no sentido de violento. Ele é, mas ele tem aquele lance psicológico de mexer com a pessoa, de fazer a gente refletir e de ter uma coisa pesada, mas não pesadão e tal. Muito bom e achei incrível porque não teve luta, não teve algo assim, mas a história é muito, não sei, né, instigante, você fala, é curiosa, interessante, você vai indo. E para um primeiro volume, ele, é claro que ele não conclui, né? Tipo, continua uns lances assim. Mas ele conclui, mas é muita coisa ali meio que subtrama. Isso é muito da hora, cara. Muito da hora. Muito legal. Esse aqui é incrível. Esse com certeza eu vou terminar. Agora não vai ter como, mas futuramente eu vou com certeza terminar ele todo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu fico meio triste porque eu queria ter que ele tivesse 30 mangás. Quando eu vi o Teferi fazendo vídeo, eu pensei que era até ele estivesse exagerando quando falou que era muito mangá, muita coisa, mas realmente 30 volumes assim, eu achei que, meu Deus. E só se você lê muito pouco do mangá, só 100 páginas assim, ou só se você, não sei, lê rapidão. Enfim, fazer a leitura desses volumes, editar para postar em uma semana, talvez não tenha sido exatamente uma boa ideia. Se eu tivesse estendido mais, talvez eu conseguisse ter feito com 30. Mas de boa, eu continuo o resto depois. Eu coloco mais, mais 15 volumes, mais 20 volumes, mais. E pronto. Enfim, isso é pro meu eu do futuro. Terminando aqui, concluindo, agradeço aqui para quem assistiu. Com certeza eu devo fazer de novo, porque eu me diverti até, gostei de ler os primeiros volumes e ver. Eu vi as diferenças, como cada um apresenta até pro leitor os primeiros capítulos. Se eu lisse só o primeiro capítulo, eu acho que eu não ia pegar muito, pelo menos alguns capítulos primeiros assim. Eles não trazem a vibe do mangá, pelo menos como autor completo e tal. Por exemplo, o próprio Akira. O Akira, se eu lesse o primeiro capítulo, nunca voltaria. Mas quando eu terminei o volume todo, aí eu fiquei interessado. Então eu recomendo qualquer um. O primeiro volume de mangá, mano, os 200 páginas ali, você para uns 40 minutos da sua vida, lê um pouquinho e vê o que que acha que talvez compense. Muito bom, muito bom. Fiquei feliz com a maneira até que eu fiz, na medida do possível. Eu não sei se alguém vai ficar vendo esse vídeo até essa parte. Meu pessimista eu falei. Mas é meu jeitinho. Mas caso alguém estiver vendo até essa parte, estiver ouvindo esse áudio, vou botar isso aqui no finalzinho. Eu vi esse vídeo inspirado no. Tem um Leaks, que é em inglês, e tem o Teferi, eu acho, Tefari, também é em inglês, mas é tudo vídeo gringo.
Então eu achei muito legal, porque alguns são canais até pequenos, e só que pegaram views, e o pessoal recomenda muitos mangás pra eles. E eu achei legal porque ele vai conhecendo mais e vai lendo mais. E esse tipo de vídeo é bem comum lá. Eu li tantos mangás, eu li tantos mangás, eu li tantos mangás, é muito, muito. Então, muitos canais fazem isso. Eu achei da hora, eu fiz por isso. E caso você tenha alguma recomendação, algum mangá, ou até manhwa coreano, posso fazer com manhwa, aí pode falar que eu pego pra ler, mesmo se for desconhecido. Agora, se eu não conseguir achar, comprar em nenhum lugar, aí vai ser mais difícil. Mas caso eu consiga, eu vou ler sim, porque eu me amarro em história. Então, conhecer novas assim, acho da hora. Por isso que talvez eu faça de novo esse vídeo. Teve uma obra que eu ia ler, que eu não lembro agora o nome, mas era de um carro de. Um cara que anda de bicicleta. Eu achei tão único. Tinha uma que eu ia ler que era um astronauta, só que era só um volume. Aí eu pensei, pô, vai ser injusto porque a história vai terminar ali. Enfim, eu gosto de editar, gosto de gravar vídeo, né? Então eu vou com certeza fazer isso de novo, talvez, futuramente. E aí, se caso você estiver ouvindo esse áudio, seja você quem for, se quiser recomendar, eu agradeço porque eu vou gostar também. Eu amo história. A não ser que seja uma coisa muito, né? Mais 18. Aí realmente vai ser complicado porque eu não vou ler, não. Agora, se for uma coisa terror, aventura, romance, seja o que for, dependendo, eu vou ler sim. Tamo junto então. É isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Tchau.